Hello people, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Gonçalves Fontinelli, sou professor de música aqui na Academia Cultural Meninos da Harmonia e a gente está aqui hoje para iniciar nossas aulas de musicalização e percussão do projeto, tá? Vai ser uma série de vídeos, todas no YouTube, de graça, certo? A gente também vai disponibilizar para vocês esse método de musicalização, que vai ficar na descrição do vídeo, o arquivo dele sempre para vocês poderem usar, porque todas as aulas vão ser feitas de acordo com ele, tá? Então aqui tem tudo, né, que a gente vai falar, tá tudo explicado aqui também escrito. Mas a gente está fazendo as aulas em vídeo com o intuito de deixar mais prático, mais rápido. Vamos começar então. O que é percussão, tá? A percussão é um dos instrumentos que tem na humanidade mais antigos. Então, há muito tempo atrás eles foram criados, né, com peles de animais, seja em peças de metal ou de madeira. E o que define um instrumento de percussão? Tá? É todo instrumento que a gente tem que, né, percutir, certo? Então tem que causar um impacto nele, seja com a mão ou com a baqueta, ou instrumentos que tem que ser friccionados, raspados ou agitados, tá? Agitados, então, igual um chocalho quando a gente era criança, né? Geralmente a gente vê quando é criança, o chocalho tem que ser agitado. Ou friccionado, um reco-reco, né, de samba. Então, quando a gente esfrega, ele está sendo friccionado, tá? Então, isso define instrumentos de percussão. Quais são os dois principais grupos de instrumentos de percussão? A gente tem os instrumentos de altura indefinida e de altura definida. O que muda de um para o outro? Os de altura indefinida são aqueles os instrumentos que eu não consigo escolher a nota que eu vou usar. Então, eu não consigo escolher se eu vou tocar um Ré, se eu vou tocar um Sol, se eu vou tocar um Lá. Ele está afinado, né? O instrumento está afinado num som, mas eu não coloquei de acordo igual seria num teclado. Eu não fui lá e, eu vou tocar um Ré agora, ou vou tocar um Sol. Ele já tem só um som, igual, por exemplo, o bumbo quando eu for tocar. Não posso escolher a nota dele, ele vai sair sempre um som só, certo? Já os instrumentos de altura definida, né, como por exemplo os teclados, eu consigo escolher qual nota eu vou tocar. Então aqui eu posso tocar um Dó, um Ré, um Mi, um Fá, tá? Então aqui eu consigo escolher cada nota que eu vou usar. O que é muito importante nisso? A gente entender que eles têm funções diferentes, tá? Os de altura definida, geralmente eles vão fazer mais melodias, eles não são tão de acompanhamento como o bumbo ou uma caixa, tá? Então tem essa diferença. Cada um vai ter uma função na música, então, né, todo instrumento tem sua importância. Um dos instrumentos que a gente também consegue escolher a afinação é o tímpano. Percebam que ele é um instrumento de pele, certo? Ele não tem teclas. Mas aqui do lado a gente tem as notas em cifras, tá? Então, conforme eu mexo aqui no pedal, eu consigo escolher qual afinação eu vou colocar no tímpano, né? Então, eu posso escolher a nota que eu quero. Por exemplo, um Dó. Ou ele pode mudar para outra nota. A gente ainda tem mais duas divisões dos instrumentos de percussão, os idiofones e os membranofones. Qual que é a diferença de um para o outro? Os membranofones são os instrumentos que a gente tem uma membrana que faz o som, tá? Então, por exemplo, aqui a caixa high stroke, que é a caixa de alta tensão, ela é um membranofone. Por quê? Porque ela tem uma pele que é onde a gente vai tocar e vai fazer o som. Certo? E a gente tem os idiofones. Os idiofones, o que muda? O corpo do instrumento todo faz a vibração. Então, por exemplo, um idiofone seria o prato A2, tá? Que o que acontece? Quando eu bato um contra o outro, é o corpo dele todo de metal que faz o som. Certo? Por mais que seja só uma pontinha ou outra, é o corpo dele todo que faz o som. Dentre todos os instrumentos que a gente viu, a gente também tem vários tipos de baqueta, tá? Então, né, acho que as mais comuns que vocês já devem ter visto é uma parecida com essa, tá? O que acontece? Cada instrumento vai precisar de um tipo de baqueta. Eu não posso usar essa baqueta para tocar aquele teclado que já apareceu na aula. Não posso usar essa baqueta para tocar o bumbo. Por quê que eu não posso? A pele, né, no caso do bumbo, a pele do bumbo, se eu toco uma baqueta muito fina, a área de contato é muito pequena. Então, quando eu bater, vai machucar o bumbo, ou vai, né, começar a furar a pele, ou vai fazer o que a gente chama de teta, então ele começa a afundar para dentro, tá? Então, essa é uma baqueta de caixa, certo? Não dessa caixa que já apareceu, da caixa de high stroke, que é a caixa de alta tensão, mas da caixa clara, tá? Nada impede de usar, né? Mas ela não é a mais adequada, tá?
Para a caixa Rest-Stroke, vejam só a diferença de tamanho e de peso e de grossura, tá? Essa é a baqueta de caixa clara, essa é a baqueta de Rest-Stroke, certo? Muito maior, certo? E muito mais pesada, tá? Por quê? Como a caixa já diz, ela é de alta tensão, então eu preciso de uma coisa de mais força para poder tocar ela, para poder tirar o som que é o ideal dela, tá? Então se eu uso uma baquetinha dessa que é mais leve, não chega no potencial dessa daqui, tá? Então não é tão recomendado usar porque não vai conseguir tirar o que seria o ideal do instrumento. Essa baqueta aqui é uma baqueta de tenor, tá? Ela tem uma ponta de nylon, certo? Alguns músicos gostam de usar, outros não, né? Acho que a maioria não gosta, tá? O que muda? Ela tem muito mais rebote, certo? Então ela é muito mais marteladinha, ela volta mais fácil, tá? O que impede de eu usar uma dessa daqui no tenor? Nada, tá? É muito mais de preferência. Então você vai lá estudando e, né, adquirindo suas experiências, você vai saber o que eu gosto mais dessa, eu gosto mais dessa, tá? Mas essa é exclusivamente de tenor. Posso tocar a caixa com essa? Posso, mas não vai ficar legal, tá? Essa daqui é uma baqueta de bumbo, né? Como a gente viu lá no começo da aula, eu usei ela para tocar o bumbo. Essa é ideal. Por quê? O feltrinho aqui na ponta, certo? Macio, não é seca e não é muito pontiaguda. Então, quando eu bato no bumbo, ele distribui bem a área de contato e faz o som certinho, tá? Não vai ter perigo de sair ou o som estralado ou o perigo de eu machucar o instrumento, né? Porque olha a diferença. Certo? Sai até mais aveludado, mais macio. Então, essa daqui é ideal. A gente tem vários tipos de tamanho de bumbo, então a gente tem vários tipos de tamanho de baqueta, tá? Tem menores e maiores do que essa, mas elas são basicamente a mesma construção, certo? E quando a gente estava tocando o teclado, que era o xilofone, a gente usou outra baqueta também, tá? Ela não tá aqui no meio, mas ela era feita de nylon também, então ela era a ponta igual a essa daqui, só que redondinha. A gente tem outros tipos de baqueta, tá? Essa daqui, por exemplo, é de borracha. Ela também é usada para tocar xilofone, só que muda o som, tá? Essa daqui fica menos estridente, aparece menos, tá? E a gente também tem essa daqui que é feita tipo de uma pedrinha, então ela é bem mais dura, certo? Fica diferente o som. Essas outras baquetas aqui, ó, ela tem vários fios enrolados na ponta, tá? Ela geralmente é usada para tocar marimba, vibrafone, então são outros instrumentos que vão, né, causar um som diferente de acordo com a baqueta e de acordo com o instrumento, tá? O que muda dessa daqui para essa? Essa é muito mais seca, né? Então ela vai tirar um som mais staccato do instrumento. Essa daqui é mais macia, então é um som mais tranquilinho, parecido com o que a gente fez do bumbo, tá? Tem diferença de uma para outra? Tem, tanto de peso quanto de som, tá? Mas isso aí também, né, é outra coisa que a gente vai vendo conforme a gente vai ensaiando, passando a música, ou precisa que uma parte seja menos volumosa, né, tipo menos barulhenta, digamos assim, então a gente usa uma baqueta mais macia. Só, de acordo, né, com a instituição que você tá, onde você tem aula, onde você estuda, você vai ter acesso a outros instrumentos, né? Aqui a gente tem uma sorte muito grande, a gente tem muitos instrumentos, conforme for passando as aulas vocês vão vendo, mas a gente tem que zelar pelo instrumento, né? Então, por isso que é tão importante a gente saber que cada baqueta é para cada instrumento, para a gente não acabar usando a baqueta errada e estragar sem querer, né? Por negligência de tipo, pô, podia ter perguntado para o professor, podia ter perguntado para um colega que sabe qual baqueta eu devia usar, mas não perguntei e quis usar mesmo assim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Conforme for decorrendo as aulas, vocês vão ver diversos instrumentos, tá? Talvez alguns deles vocês nunca tenham visto na vida, mas a gente vai apresentar tudo para vocês e, né, conforme você for adquirindo os conhecimentos, você vai ver o que é aplicável para você ou não. Mas a gente está tentando abranger a maior parte de coisas porque a gente quer formar novos músicos, né, novos percussionistas. Então a gente precisa espalhar esse conhecimento sem querer ficar dando limites para ele, tá? Para a gente poder levar tudo que a gente quer para frente, tá? Então, se você gostou da aula, tá? Deixa aquele joinha, deixa um comentário, tá? Pergunta, se você tiver dúvidas, pergunta, deixa lá nos comentários, a gente responde vocês. E mesmo que não tenha dúvida, deixa um oi. Fala, professor, eu sou aqui de tal lugar, tá? E deixa lá um oi pra gente saber de onde que você tá vendo a gente. Muito obrigado.